Momento Mensal de Ação de Graças. Palavras de Meishu Sama. Ser adaptável. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4. Ensinamento de Meishu Sama. Fé em Kanon. Ser adaptável. Em tudo aquilo que se refere à vida do ser humano, especialmente àqueles que professam a fé em Kanon, é preciso que as pessoas sejam adaptáveis às circunstâncias, sejam calmos e gentis, a fim de criarem uma atmosfera plena de liberdade. Esta é a definição de ser redondo, isto é, alguém cuja personalidade é harmoniosa, livre de arestas, como uma bola que gira livremente por não possuir saliências capazes de tolher seus movimentos. Ao tomarmos conhecimento de alguém que esteja passando por um sofrimento, é comum ouvirmos dizer que suas arestas estão sendo retiradas. E de fato, é isso mesmo que acontece. No Japão existe uma balinha chamada Konpeito, e sua forma cheia de pontas a impede de rolar. Muitas pessoas são parecidas com esse doce, pois suas arestas as mantêm travadas e as impedem de se moverem. Há também aquelas que criam um padrão de vida baseado em seus próprios conceitos. Entram neles e a eles se atêm. Além disso, esperam que outros se incluam e se guiem pelos padrões por elas criados. Em decorrência desse proceder, essas pessoas ficam presas ao sofrimento gerado por elas mesmas. Se fosse uma circunstância que se restringisse apenas à sua própria pessoa, não causaria tantos problemas. Porém, elas forçam seus pares a se adequar a essa forma de viver, o que acaba por também fazê-los sofrer. Esse tipo de corrente ideológica é comumente encontrado na fé do tipo Shoujo e corresponde a uma espécie de autoritarismo. Tal maneira desagradável de agir cheira a mofo, e não é encontrada apenas nas correntes religiosas, mas também em vários setores da sociedade. Logo, um modo flexível e livre de agir não cria amarras nem mandamentos para enquadrar os outros. Ao contrário, propicia uma liberdade ilimitada, ampla, tal qual é a extensão do céu e a vastidão do mar. Porém, é preciso ficar claro que não me refiro à liberdade egoísta que visa somente ao próprio bem-estar, e sim a que respeita a liberdade alheia. Visão Daijo e Shoujo na fé. Em relação à fé, a crença em Kanon se fundamenta numa visão Daijo, tornando-a completamente diferente das crenças regidas por dogmas ou mandamentos. Estas últimas possuem rígido código de conduta, o que complica a sua prática. Por essa razão, seus adeptos seguem-na de forma superficial. Perante a sociedade, fingem que obedecem a todos os preceitos. Porém, em sua vida particular, agem de modo que lhes convém. Em suma, essa prática religiosa cria uma ambiguidade, um frente e verso na fé. A obediência aos dogmas é apenas aparente. Desta conduta, a falha surge e, ao mesmo tempo, nasce a falsidade. Por isso, pode-se dizer que o resultado de uma religião shoujo é negativo. A lógica acima descrita explica o motivo de as pessoas norteadas por uma fé shoujo serem superficialmente boas, mas interiormente más. Em contrapartida, a crença Daijo, que respeita a liberdade alheia, propicia aos seus praticantes um constante sentimento leve e claro, sem possibilidade de surgir atitudes que não sejam autênticas. E dessa maneira, não há frente e verso. Isto é, não nasce a falsidade. Sendo assim, é possível afirmar, sem sombra de dúvida, que esse é o modo de praticar a verdadeira fé em Kanon, e é muito gratificante. As pessoas de fé shoujo, mesmo sem perceber, agem com dissimulação e pretensiosamente querem parecer melhores do que realmente são. Essa atitude faz com que elas causem certa repulsa nos outros. Como consequência, suas ações produzem um efeito contrário ao pretendido e nunca se tornam pessoas admiradas.
De modo inverso, aos olhos dos outros, elas ficam menores do que querem aparentar. Quem as vê, logo diz, pessoa ridícula. Quando estou empenhado em alguma obra de construção, normalmente minha opinião e a do mestre de obras diferem sobre a execução de um serviço. Isso acontece porque o profissional tenta parecer superior por seus conhecimentos, e dessa forma ele acaba por agir de modo contrário ao que lhe foi solicitado. Trata-se de uma espécie de arrogância. No fim, sempre preciso mandá-lo refazer o serviço. O homem que não se esforça em parecer superior é humilde e é visto como alguém modesto, a quem todos facilmente devotam respeito do fundo do coração. Esse é o modo de agir que os seguidores de Kannon devem buscar. Kannon Shin e Kannon Gyo, o coração de Kannon. Concepção da fé da nova era. A manifestação do coração de Kannon é Kannon Shin. Já Kannon Gyo é a realização desse sentimento denotado nas atitudes. Kannon Shin é uma concepção que nunca existiu na experiência humana desde a criação do homem, além de ser inexistente na área da filosofia. É um ponto de vista que surgirá após a liquidação do pensamento atual. Sendo assim, é um conceito do amanhã. Pode ser expresso em poucas palavras como uma atitude livre, sem obstáculos, flexível, versátil e adaptável de acordo com as circunstâncias. Até os dias de hoje, todas as ideologias, as religiões e os estudos filosóficos se encontravam presos a regras baseadas em princípios e conceitos, ou então acabavam por criar mandamentos aos quais se submetiam obstinadamente com o fim de obterem resultados, que, no entanto, eram limitados e temporários. Por não possuírem a habilidade de se adaptarem a mudanças de tempo, de lugar e a posição a que eram aplicados, tais dogmas acabaram perdendo a força vital, e por essa razão estão fadados a desaparecerem. Esse fato é evidente em todos os aspectos existenciais da sociedade humana. Se tomarmos como exemplo as relações internacionais, quando um país persiste firmemente no cumprimento de sua política nacional e não cede nem um pouco aos interesses mundiais, esse posicionamento acaba causando guerras. Na comunidade política, essa postura culmina no surgimento de facções defensoras de determinados princípios ideológicos, os chamados ismos. Na sociedade como um todo, o conflito entre classes é provocado pela insistência na obtenção de lucro. Na religião, devido a divergências de interpretação e de conhecimento, surgem divisões que resultam em hostilidades, donde concluímos que a falta de flexibilidade e a inadaptação às circunstâncias são a origem das guerras e conflitos da humanidade. Pode-se dizer que a lei da selva, a lei da prevalência do mais forte sobre o mais fraco e a luta pela sobrevivência são frutos do que acabei de lhes apresentar. É preciso despertar para essa causa. Buda pregou a compaixão e ensinou a lei da causa e efeito. Cristo ensinou o amor e o sacrifício. Confúcio ensinou o caminho da moralidade. E Moisés, os mandamentos. Não se pode negar o fato que cada um deles pregou algo em benefício da humanidade. No entanto, a característica individual desses líderes espirituais contribuiu para a evolução humana somente em algumas áreas, pois eles próprios criaram dogmas e mandamentos. Esse fato, por si só, revela a existência de limites, e por isso não se formou uma doutrina completa, absoluta. O ideal na fé. O ideal deveria ser doutrina sem doutrina, mandamento sem mandamento, ideologia sem ideologia, ou seja, adequar-se às circunstâncias. Essa ideia de se adaptar é a manifestação da verdade tão absoluta quanto é o movimento do universo. Para que entendam, darei um exemplo comum sobre a ineficácia das regras de conduta.
As leis existem para recuperar os erros comportamentais dos seres humanos. No entanto, mesmo havendo milhares de normas, por maiores que sejam os esforços despendidos, esse objetivo não é alcançado. Isso acontece porque há um limite de alcance para as leis e os malfeitores fazem de tudo para descobrir uma brecha que lhes possibilite agir fora delas. Eis a prova da existência de uma limitação para as regras de conduta. Uma evidência disso é que os crimes deveriam diminuir quando comparados a períodos em que as brechas da lei eram maiores. Mas o fato é que, mesmo após o endurecimento destas normas, por irônico que possa parecer, a prática demonstra o contrário. Acredito que os 84.000 sutras deixados por Buda seguem a mesma lógica do estreitamento das brechas da lei. Por essa razão, a única maneira de corrigir o mal que existe no ser humano é lapidar a alma que há dentro dele. Se essa alma for pura e límpida, mesmo que o indivíduo habite um mundo onde não existam leis, obviamente ele não fará nada de errado, pois a condição de sua alma não está presa às regras, à moral ou aos mandamentos. Seu espírito é, com efeito, livre, sem limites ou obstáculos. É a mais pura manifestação voluntária do bem, além de conter em si mesmo a verdade do céu e da terra. Eis o Canon Shin, o coração de Canon.